Vamos ver um pouco como é que foi a performance dos candidatos à Prefeitura de Teresina no primeiro turno. Como foi que candidatos Doutor Pessoa e Kleber Montezuma chegaram até a eleição de hoje? Olha, a votação ficou assim no primeiro turno. Em primeiro lugar, Doutor Pessoa, do MDB, com 142.769 votos, que correspondeu a 34,53% dos votos válidos. Em segundo lugar, Kleber Montezuma, do PSDB, 110.395 votos, com 26,7% dos votos válidos. Em terceiro lugar, Jesse Fonseca, do PSC, 50.221 votos, 12,14% dos votos. Em quarto lugar, Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, com 47.573 votos, 11,5%. Em quinto lugar, Fábio Abreu, do PL, 29.037 votos, 7,02%. Em sexto lugar, Major Diego Melo, do Patriota, 12.871 votos, correspondendo a 3,11%. Em sétimo lugar, Simone Pereira, do PSD, com 8.787 votos, 2,12% dos votos válidos. Em oitavo lugar, Lucineide Barros, do PSOL, com 8.283 votos, 2%. Em nono lugar, Fábio Sérvio, do PROS, com 1.944 votos, 0,47%. Em décimo lugar, Mário Rogério, do Cidadania, 775 votos. Em 11º lugar, Pedro Laurentino, da UP, com 457 votos. Em 12º lugar, Gervásio Santos, do PSTU, 254 votos. Em 13º lugar, Lourdes Melo, do PCO, com 156 votos. Foram os 13 candidatos que disputaram as eleições em Teresina. Nós ouvimos os dois candidatos respondendo as mesmas perguntas. E Cláudia Brandão, Doutor Pessoa, foi recebido aliás, Natanael Souza, nosso repórter, foi recebido por Doutor Pessoa para essa entrevista, Cláudia. Exatamente. O candidato do MDB, Doutor Pessoa, conversou com o repórter Natan Souza e ele fez uma avaliação da campanha, Joelson. Vamos ouvir o que diz o candidato. Como é que o senhor avaliou a campanha que já está chegando aqui à reta final? Tanto a pré-campanha como a campanha foi sempre abençoado por Deus. Sempre abençoado. Quando a coisa é abençoada por Deus, o povo abraçou a mim, ao Robert Rios e toda a nossa equipe, porque é uma missão que nós estamos cumprindo, porque essa missão foi dada por Deus. O que faz o senhor crer que será escolhido pelo teresinense no dia 29 de novembro? É Deus, o povo e as pesquisas. O que o senhor entende ser a principal meta de sua gestão, caso o senhor seja eleito? Inicialmente, eu não vejo ninguém passando fome no pé do muro, ao redor das igrejas, que não tem lugar nem para se alimentar, nem para tomar banho e nem para dormir. Excluído da Constituição, porque esses perversos que administraram 34 anos não olharam para esses que não tiveram a oportunidade de ter o sabor que é um cidadão. Nós vamos dar esse sabor, se não for total, mas parcial, nós vamos dar para ele ter o gostinho que também é cidadão ou cidadã. Qual o maior desafio para Teresina nos próximos 4 anos? O maior desafio é o desemprego. São as políticas públicas. Foi um descaso de 34 anos de administração. Então nós vamos olhar com uma equipe da mais alta competência para buscar eficácia, cortando os desperdícios, e o que sobrar nós vamos implementar nas políticas públicas. Mas nós vamos ter um banco de fomento. Este banco é para dar oportunidade ao pequeno, ao micro, fazer o empreendedorismo. Lógico que nós vamos também cuidar da infraestrutura para o grande empresário. O grande empresário, ele quer ser respeitado com incentivo legal, mas principalmente na infraestrutura para eles andarem. Nós vamos também dar uma conotação bem especial ao homem do campo. Você viu o discurso do Robert Rio, dizendo de onde eu vim. Minha alma, a metade, se eu pudesse dividir a alma, a metade, mais da metade estava na zona rural. Mas nós vamos cuidar bem, mostrar para que estamos aqui pleiteando administrar a cidade de Teresina. Eu, o Robert Rio
e uma equipe que nós vamos criar, focado em resultado, mas também sempre recheado de amor ao próximo. Por que o senhor se considera ideal para administrar a cidade de Teresina? Ideal é a minha história. Ideal é a minha lisura com a coisa por onde eu passei. Ideal é a minha capacidade. Quem veio, Dr. Robert Rio disse aqui, quem saiu de uma família de 6 irmãos, os outros todos analfabetos. Meu pai cego, minha mãe que me levava para a roça. E não envergonhei. Meu pai, eu lembro bem, Robert Rio, quando meu pai disse, meu filho não sabia nem o A nem o B. Você disse, seja um cidadão. Seja um cidadão. E eu trilhei, como diz a música do saudoso Luiz Gonzaga. Trilhei e voltei cidadão para ajudar meu povo, para ajudar o povo de Teresina. Eu e o Robert Rios e a equipe que nós iremos formar. Nós também ouvimos, Nádia, o candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Sim, Joelson, o candidato Kleber Montezuma, do PSDB, também conversou com o repórter Natanael Souza, fez uma avaliação da campanha, falando sobre os maiores desafios que ele poderá enfrentar caso seja eleito prefeito de Teresina, respondendo, como disse aqui o Joelson, também as mesmas perguntas que foram feitas para o candidato do MDB. Vamos ouvir então o que disse o candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Como o senhor avaliou a campanha que chega ao final agora, nesse final de semana? Eu avaliei a campanha muito positiva. Quando nós começamos, nós tínhamos 3% nas pesquisas. E o povo de Teresina, de maneira generosa, nos deu no primeiro turno mais de 110 mil votos. Me colocou no segundo turno. E agora no segundo turno a gente andando por toda a cidade, caminhando por toda a cidade, olhando para as pessoas, sentindo um abraço, um aperto de mão, um sorriso, a palavra de incentivo. A gente vê crescer muito a cidade, se levantar, a cidade se agigantar. E nós temos a crença de que a cidade de Teresina, como sempre, vai escolher o melhor para a cidade e para a população. Professor Kleber, o que faz o senhor crer que será escolhido pelo teresinense no dia 29? Nós apresentamos as melhores propostas. Nós apresentamos o Kleber verdadeiro, que respeitou em toda a campanha a família, que fez uma campanha limpa, que apresentou as suas ideias dizendo o que fazer na educação, aumentando o número de escola em tempo integral, o que fazer na saúde, com os postos funcionando aos finais de semana, o Hospital da Mulher, o que fazer na economia para ajudar os jovens a ter o seu primeiro emprego, para gerar 40 mil empregos para os teresinenses, o que fazer na zona rural, levando a energia solar para que a agricultura familiar lá na zona rural, nos campos agrícolas, se fortaleça com a agricultura irrigada. Ou seja, nós dissemos o que vamos fazer. Professor Kleber, o que o senhor entende ser a principal meta de sua gestão, caso o senhor seja eleito? A principal meta é cuidar de gente. Durante 20 anos eu fui secretário na área social, assistência social, habitação, urbanismo e educação. Nessas 3 áreas eu cuidei de gente. Casa para quem não tinha um teto para morar, terreno para quem precisava de uma moradia. A escola pública, que é uma escola que atende exatamente aos filhos dos pobres, aos filhos de famílias mais simples, aqueles que precisam de uma educação para ter sua vida transformada e realizar os sonhos que têm. Então, cuidar de gente, essa é a principal obra, essa é a principal meta, o principal objetivo da nossa gestão. Qual o maior desafio para Teresina nos próximos 4 anos? O maior desafio para Teresina vai ser ter um prefeito que seja capaz de tomar decisões diante de uma crise que vai ser muito forte na economia no ano de 2021. Até agora nós não tivemos problemas, por quê? Porque o governo federal completou o que faltava no fundo de participação, no ISS e no ICMS. Agora, o governo federal não vai mandar esse recurso. Então começa uma crise muito forte de arrecadação. E aí corre-se o risco do funcionário da prefeitura ter seus salários atrasados. Essa folha da prefeitura é de 100 milhões de reais por mês.
recursos que faz com que a riqueza circule na cidade de Teresina. Os lojistas, os comerciantes, os donos de escolas particulares, os donos de pizza, salão de beleza, todas essas pessoas se beneficiam do pagamento que a prefeitura faz aos seus funcionários. Então essa crise é uma crise forte, que precisa ter um prefeito que não seja governado por terceiros, mas que ele possa e tenha capacidade de ter prioridades, refinar e redefinir prioridades, saber exatamente como administrar um orçamento que vai ser muito curto. Por que o senhor se considera ideal, então, para administrar a cidade de Teresina? Eu posso dizer, eu não quero dizer que eu seja melhor do que o meu oponente, não, eu sou diferente. As nossas práticas administrativas são diferentes. Então, significa dizer que Teresina, eu não acredito que vai querer ser dominada pelo PT no plano do Estado e agora no âmbito da Prefeitura de Teresina. Seria um problema seríssimo para todos nós, para a cidade, principalmente para os mais pobres e aqueles que precisam dos serviços públicos da Prefeitura. Brito, qual é a principal diferença que você viu entre as duas campanhas agora nessa reta final, né? Entre a maneira como se comunicam com os seus eleitores os dois candidatos? O doutor Pessoa, ele buscou, né, fazer uma campanha muito focada nessa sua origem, uma origem mais humilde, se colocando como aquele candidato que com isso estaria mais perto do eleitor, tanto que nessa reta final ele tem usado muito esse discurso, Elivaldo, de que ele vai ter um programa, né, principalmente para as pessoas em situação de rua, né, ele mostrando, se colocando como esse candidato que tem esse olhar para essas pessoas mais vulneráveis. Então ele buscou muito usar esse discurso, se colocando como esse candidato com essa origem humilde, que vai, que como ele coloca, né, vai cuidar de pessoas, né? E Kleber Montezuma é um candidato que manteve mais uma postura mais, buscando uma campanha, um discurso mais administrativo, um candidato que buscou mostrar o que ele já fez como secretário, no que ele contribuiu com essa atual gestão do prefeito Firmino Filho, buscando sempre trazer essa questão da experiência, tentando se colocar como alguém preparado, porque tem experiência, já conhece de alguma forma a administração municipal, porque já esteve presente nessa administração. Então, Joelson, a gente vê uma campanha buscando mais, buscou mais tocar o coração do eleitor, ao mesmo tempo que apresentava as suas propostas, e do outro lado, uma campanha focada mais na questão administrativa e tentando, né, continuar com o modelo de gestão que se coloca até aqui, chefe. É engraçado que a sutil diferença, né? Doutor Pessoa dizia que vai cuidar de pessoas, Kleber Montezuma vai cuidar de gente. O objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Agora, Elivaldo Barbosa, você elencou hoje pontos de interseção entre as propostas dos candidatos, né? É verdade, Joelson, os pontos que foram bem comuns das duas campanhas, e destaquei a segurança, porque os dois candidatos, eles propõem e prometem criar uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, talvez diferenciando aí alguns aspectos. Por exemplo, doutor Pessoa detalha até mais através da fusão da S-Trans, Guarda Civil, e surgimento aí de um novo organismo integrado para a segurança pública em Teresina, e também de um hospital voltado para a saúde da mulher. Tanto Kleber Montezuma como o doutor Pessoa defendem o mesmo. E o outro aspecto interessante é voltado para a economia. Os dois candidatos prometem reforço ao Banco Popular, que é o órgão de fomento da Prefeitura de Teresina, ligado, se não me engano, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e turbinado do ponto de vista do capital essa instituição para fomentar os pequenos negócios. Tanto Kleber Montezuma como o doutor Pessoa prometeram aí destravar processos burocráticos para facilitar, quem sabe aí no pós-pandemia ou até mesmo ainda convivendo com a pandemia do novo coronavírus, destravar pequenos negócios como forma de restabelecer
o dinamismo do desenvolvimento econômico da cidade. Uma coisa que me chamou a atenção nos dois, Cláudia e Nádia, foi o fato dos dois terem declarado essa semana que não apoiam fechamento de atividades econômicas independente do tamanho de uma segunda onda em Teresina, né? Exatamente, isso ficou bem claro nas declarações mais recentes do candidato do PSDB, já que nós tivemos aí no primeiro semestre, em virtude da força da pandemia, né, como atingiu de uma forma muito intensa a humanidade inteira, e os teresinenses não ficaram fora dessa questão, mas os pequenos foram atingidos com o lockdown que aconteceu, e agora, diante de uma possível segunda onda, no Brasil, o candidato do PSDB já disse que não é a favor de fechamento de atividades econômicas. Assim também, como já se falou algumas vezes, nós já falamos aqui durante essa cobertura das eleições, que o candidato doutor Pessoa também se mostra favorável a conversar sempre com os empresários, com os comerciantes. Acabou de falar, né, que faz questão de estar sempre conversando com as pessoas, e especialmente com a classe econômica que administra as atividades econômicas importantes da nossa cidade. E sobre essas propostas, Joelson, Livaldo, Lígia, telespectadores, Cláudia, eu acho que os 5 principais pontos durante o primeiro turno da campanha e agora no segundo turno, que nós percebemos que os candidatos elencam, colocam, dissecam muitas ideias em torno desses pontos, são justamente a saúde, né, a educação, a segurança, a geração do emprego e renda e a mobilidade urbana. Foram os principais temas, na minha opinião, os que mais se destacaram, que mais foram debatidos e colocados pelos candidatos durante todo esse pleito, principalmente agora pelos 2 que disputam a Prefeitura de Teresina no próximo domingo. Cláudia Brandão. É isso. A economia sempre tem um peso muito importante na eleição, mais na eleição nacional para presidente da República, mas inegavelmente também nas eleições estaduais e municipais, porque o eleitor pensa muito no bolso quando vai escolher seu representante. No primeiro semestre, nós vivemos o pior momento da pandemia da Covid-19, principalmente porque era um momento de incertezas. Ainda não tínhamos o conhecimento científico adquirido hoje, com 8 meses de pandemia, e que, portanto, já se sabe como dar encaminhamento e como tratar a Covid-19. A gente lembra que lá no comecinho da doença se dizia que os pacientes não deveriam procurar o hospital no primeiro momento para não lotar, não sobrecarregar os hospitais. Até informação básica como o uso da máscara ainda é questionável, né? Hoje a gente já tem a orientação de que, olha, os primeiros sintomas, procure logo o atendimento médico. E também, no começo da pandemia, ainda não havia sido instalados os hospitais de campanha que foram montados depois e que deram suporte de um aumento maior na rede de leitos de UTIs. Então, naquele momento, a administração municipal optou por decretar um lockdown. Isso também em comum acordo com o governo do estado. Houve um alinhamento de posição entre o Palácio de Karnak e o Palácio da cidade, de que naquele momento o melhor a fazer pela vida dos piauienses e teresinenses seria fechar. Houve uma reação dos empresários, parte do segmento empresarial não entendeu que deveria haver um lockdown da forma como foi feito. Muitos deles se manifestaram e agora, nesse segundo semestre, a gente viu a preocupação dos 2 candidatos em deixar muito claro que não pretendem fechar a cidade tal qual aconteceu no primeiro semestre, que vão seguir o que diz a ciência, o que dizem os médicos, e isso tanto o professor Kleber Montezuma disse, como também o doutor Pessoa, e nem poderia ser diferente, já que ele é um médico, né? E que a intenção agora é conduzir sem que haja novamente a necessidade de fechar, porque a gente sabe do impacto negativo que isso traz para a economia, especialmente para a geração de empregos, né? Muitos postos de trabalho foram fechados e isso tem uma repercussão negativa grande, né, Joelson?